Olá, você, meu amigo, que está assistindo aí mais esse podcast da Rede Guardiões, né, a rede de homens da Igreja Cidade Viva, aqui em João Pessoa, Paraíba. É um prazer mais uma vez, né, estar aqui transmitindo mais esse podcast, né, refletindo aqui, discutindo sobre a palavra, sobre vivências, sobre testemunhos, sobre experiências. E é um grande prazer a gente estar novamente aqui transmitindo esse episódio. Hoje contamos com a participação aqui, né, em apoio ao podcast do Vander, que faz parte Graças, aqui paz. também da rede. E contamos com a grata participação, né, uma visita do pastor Renato Vagens, da Igreja Cristã Aliança, né, em Niterói, Rio de Janeiro. É o pastor Renato Vagens, né, com a sua vasta experiência. Ele daqui a pouco vai falar um pouco sobre as experiências dele, né, sobre os livros que ele tem, né, vários livros que são escritos voltados ao crescimento cristão, ao crescimento de homens, né, também de mulheres, de famílias. E está aqui nos visitando, né, visitando a cidade de João Pessoa, e foi extremamente oportuno essa possibilidade de tê-lo aqui conosco, né? Então agradeço desde já, pastor Obrigado, Renato, pastor. pela disponibilidade, né, não só de palestrar aqui, né, conosco no evento voltado aos homens, né, daqui da comunidade, não só da igreja, mas da cidade, e também por ter, né, tido essa disponibilidade de estar conosco nesse podcast, né, que vai trazer aí uma riqueza para a gente aqui nas nossas transmissões, nas nossas mensagens, para atingir todos esses homens que estão nos assistindo. Amém. E eu queria iniciar, né, pedindo ao pastor Renato que falasse um pouco, né, sobre si, né, sobre sua atuação, né, e aí a gente vai conversando, né, sobre esse tema Sim. tão bom que é o crescimento do homem, né, o crescimento do homem cristão, e com a sua vasta experiência a gente vai aqui trocando algumas figuras. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse podcast, como também falar do evento de homens aqui da igreja. E a minha oração é que aquilo que a gente for tratar durante esse bate-papo possa contribuir para a edificação de tantos que nos ouvirão e assistirão através desse podcast. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, né? Sou casado com Ana Cristina há 31 anos. Tenho 2 filhos, um de 28, outro de 29, todos dois crentes, servindo ao Senhor. Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, escritor com 33 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. Os últimos que eu publiquei, que de certa forma tem trabalhado, é aquilo que eu chamo de uma trilogia. Começou com Masculinidade em Crise, publicado pela editora Fiel. Na sequência veio Paternidade em Crise, publicado pela editora Trinitas. E lançado agora, no finalzinho desse ano, Feminilidade em Crise, publicado pela editora Trinitas. E eu encerro por aqui. Alguém chegou e disse, pastor, não vai escrever sobre maternidade? Eu falei, não existe a menor possibilidade. Deixa esse assunto quieto. Já tratar de feminilidade não é nada fácil, né? Enfim, tenho dedicado parte do meu tempo ao pastoreio da igreja, a qual sou pastor sênior, mas também tenho dedicado bastante do meu tempo para escrever, né? E agora estou num projeto de escrever um novo livro que vai ser lançado pela editora Trinitas, que se chama Pais Fracassados. Esse livro vai contar a história do fracasso de homens de Deus no decorrer dos relatos bíblicos e o que eles nos têm a ensinar quanto a modelo de paternidade. Enfim, né? Pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de escrever e de chegar ao coração de muitas pessoas através da literatura. Amém. Pastor, eu separei aqui um assunto a respeito da ser homem, né? Segundo a Bíblia. Muito hoje tem sido deturpada essa figura homem, tão somente como se fosse o ser humano, né? Então, há esse choque de identidade hoje, que hoje muitos homens eles estão fugindo da sua identidade, se omitindo de cumprir o seu papel,
enquanto homem, né? Então isso tem causado sérios choques na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso. E eu separei aqui, são 3 princípios que me chamaram muita atenção no estudo que eu estou fazendo de um livro, que é o seguinte, é o cultivar e guardar, é um dos princípios para o homem, imagem e semelhança e o casamento. Queria que o senhor falasse um pouco dentro da sua visão sobre esse tema para nós. Então, eu trato muito disso na questão do significado, do que significa ser homem no livro que eu escrevi, que é o Masculinidade em Crise. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive num tempo onde o papel do homem tem sido desconstruído. Na verdade, isso não é de agora, já há algumas décadas, influência clara e efetiva do marxismo cultural, e eu vou tratar disso com muita propriedade, por exemplo, no Paternidade em Crise, e do feminismo, onde eu vou trabalhar de forma muito objetiva e mais ampla no Feminilidade em Crise. Mas o que a gente vê é que, em virtude do marxismo cultural, uma inversão de papéis. Os homens foram feminizados e as mulheres elas foram masculinizadas. Além disso, a gente percebe nítida e claramente uma distorção do papel que as Escrituras nos trazem em relação ao homem. Deus deu ao homem algumas responsabilidades, e você vai encontrar isso no mandato cultural, no mandato espiritual, por exemplo, mandato social. Você vai ver que um dos papéis do homem é de proteção. O homem foi chamado para proteger, para cuidar, para guardar a sua casa, né? E a gente percebe nitidamente que esse é um dos conceitos que se perdeu no decorrer da história. Então você vai ver que homens que deveriam dar as suas vidas pelas suas mulheres, hoje se omitem desse papel e dessa função, tornando-se, de certa forma, um indivíduo que define-se vítima de uma sociedade injusta, a qual faz com que ele exerça um papel que ele não deveria exercer. Você vai perceber que no jardim o Senhor disse que Adão deveria guardar o jardim, mas guardar de quem, né? Ele deveria proteger a sua esposa, a sua mulher de quem? Ademais, você vai ver também que um dos papéis do homem é da provisão, ou seja, ele deveria ser o provedor. No jardim você vê isso. É interessante que Deus, antes de dar uma mulher para Adão, dá trabalho, né? O que já desconstrói em muito a ideia de alguns de que homens devem ser bons vivants e que devem viver, de certa forma, às custas das suas esposas. Sim. Então você vê proteção, você vai ver provisão, você vai ver nas Escrituras um amor altruísta e de sacrifício. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que o homem deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Isso aponta para uma série de fatores. Então, quando você coloca os valores das Escrituras, os princípios, os pressupostos estabelecidos pela palavra de Deus, e você percebe que esses valores estão sendo desconstruídos na sociedade a qual a gente faz parte, isso automaticamente promove e produz uma crise. Essa crise ela é aumentada em virtude daquilo que tornou-se muito comum nos dias de hoje, que é o empoderamento, que se fala muito do empoderamento feminino. Então você coloca as mulheres numa posição em que elas não deveriam, não foram chamadas, e eu vou falar em todos os 3 livros da trilogia de que mulheres não são inferiores aos homens e de que os homens não são superiores às mulheres. Isso é um equívoco que às vezes algumas pessoas falam. Ambos são iguais diante de Deus, mas com papéis diferentes, né? Então esse papel complementarista é um papel que deveria fazer com que homens cuidassem, com que homens protegessem. Por exemplo, né, voltando aqui à questão da proteção. Antigamente, um homem, quando saía com uma mulher à rua, andando pela calçada, ele a colocava do lado de dentro. Isso. Hoje ele coloca do lado de fora, porque se tiver que alguém se machucar, é ela. Eu vi uma pegadinha um dia desse na televisão, né, era um cemitério, tinha um pessoal fantasiado de fantasma, enfim, e ficava assim na porta, quando passava alguém, eles davam um susto. E aí, fizeram, e estava vindo um casal. Quando os fantasmas, entre aspas, apareceram, o cara foi o primeiro a correr e deixou a mulher lá, né? Ela ficou sozinha lá e ele foi embora, porque
tornou-se, de certa forma, uma característica de uma sociedade ensimesmada, hedonista, uma sociedade voltada somente para si mesmo, onde os homens eles não têm mais a responsabilidade, o papel de cuidar, de proteger, de prover, de amar e de sustentar as suas casas. A consequência dessa inversão de papéis, ela se faz notória e presente não somente na sociedade, mas na igreja. Você percebe que a igreja ela se transforma, por exemplo, numa igreja mais feminizada. Um exemplo disso é as nossas canções. As nossas canções elas são muito mais feminizadas do que canções bíblicas, digamos assim, né? Então, eu quero te abraçar, quero sentar no seu colo, quero calçar os seus sapatos. Você percebe que há uma feminização muito maior porque automaticamente você deixa de ter esse papel, essa relevância masculina. Você vai ver de forma também muito clara, isso é quase que uma realidade total em todas as igrejas, e quando você faz qualquer tipo de desafio para trabalho, para seja lá o que for, quem se voluntaria são Sempre mulheres. mais as mulheres. Né? É Então, verdade. há uma crise significativa, e aí a gente precisa voltar às escrituras, saber o que a palavra de Deus tem a dizer para que a gente possa desconstruir os valores nefastos dessa sociedade absorta em conceitos anticristãos. Maravilha. Perfeito, Excelente. pastor. Dentro, né, de tudo isso que o senhor colocou, né, realmente é o que a gente tem se deparado. Né? Incrivelmente dentro da igreja, com homens realmente com sua masculinidade fragmentada. Né? E fora eu tinha falado sobre um evento que a gente fez no início do ano passado, chamado Fragmentados. Era exatamente o homem, primeiro ele tem que reconhecer, né? Primeiro você tem que entender que como está a sua situação e buscar nas escrituras, né? E na comunhão, né? No convívio com os irmãos que há uma saída para isso e é necessária essa saída. Até porque a gente vive um enfrentamento, né? De que o que a gente pensa, né, à luz da palavra, hoje virou algo, né, agressivo para as pessoas, de uma forma geral. Né? E aí, dentro do seu livro, Masculinidade em Crise, né, que até trouxe aqui, né, mostrar aqui na câmera, e assim, só em ler a introdução do seu livro, né, já, como eu falava, né, comentava por isso, só lendo a introdução do livro do pastor Renato, a gente já vê que a gente está no caminho certo na forma de trabalhar com os homens aqui. Mas uma coisa que o senhor fala no livro é relativização, né? E como isso tem sido agressivo, não só aos homens de uma forma geral, mas isso que o senhor falou, na construção prévia. Recentemente a gente gravou um podcast voltado ali para essa parte de filmes, desenhos, etc. Sim. E como a masculinidade do homem tem sido desconstruída nesse âmbito. Sim. Que pega quem? As crianças. As crianças. E aí eu adoro, sempre adorei, tenho uma imaginação meio fértil, o pessoal diz, porque realmente eu assistia muito desenho, muito filme. E hoje, né, eu enxergo muito. Tinham desenhos assim que a gente assistia ali nos anos 80, né, que pareciam simples, mas existia lá um desenho que tinha um personagem chamado Ursulão, que era um urso lá, que era o pai da família, e esse cara fazia tudo de errado no desenho. E o filho, que era o filho mais velho, ele era mais atrapalhado que o pai, e quem mandava em tudo era a mãe, e ela ficava falando dele. Aí viemos para outros, né? Aquele família de dinossauros. É porque a desconstrução é cultural, né? Exato. Existia um indivíduo chamado Antônio Gramsci. Ele foi um filósofo italiano, e esse cara foi preso, e ele entendia, e ele compreendeu que o comunismo não podia prevalecer de forma eficaz no Ocidente. Ele falou o seguinte, não tem como acontecer no Ocidente o que aconteceu no Oriente. Nessa imposição, digamos assim, arbitrária por parte daqueles que defendem o comunismo, porque, como diz lá no Rio de Janeiro, não vai rolar. Então, o que ele entendeu? Ele falou o seguinte, nós precisamos desconstruir conceitos e valores, e é uma questão paulatina. Uma das sacadas que ele teve era adentrar na cultura e a outra adentrar na escola. Se você domina a escola, automaticamente você muda a percepção dos alunos e, consequentemente, você vai influenciar gerações posteriores. Gramsci, ele logrou êxito em sua missão, porque você vai perceber que desde da década de 60, desde
de Woodstock, desde da revolução sexual. Eu vou tratar muito disso no Feminilidade em Crise. Né? O mundo ele vem sofrendo mudanças e metamorfoses, onde paulatinamente os conceitos estão sendo mudados. Um exemplo simples. Se você pegar um sapo e colocar ele numa água fervendo, numa panela fervendo, ele pula e vai embora. Mas você deixa ele ali dentro da panela com água natural, ambiente que acostumado a ele, liga o fogo devagar, ele morre ali queimado. Então, assim, a desconstrução desses conceitos, elas vêm de antes, vem da década de 60, 70, 80. 80 a coisa já começa a tomar um vulto. Então você passa um vulto maior, você passa, por exemplo, a enxergar aquilo que era absurdo na década de 70, hoje já não é. O próprio conceito que se tem de família, né? Então você vai perceber, por exemplo, década de 60, década de 70, era natural que um rapaz, por exemplo, quando quisesse namorar uma moça, independente de ser cristão ou não, ele ia à casa do pai da menina e pedia autorização para isso. Né? Então você vê que era um conceito que hoje em dia é inimaginável. Você não vai ver isso na sociedade praticamente em lugar nenhum. Porque se tornou obsoleto, foi se desconstruindo, empoderando-se a mulher, relativizando a questão do sexo, relativizando a própria existência ou o conceito de família. Então, o conceito de família da década de 70 era um homem e uma mulher que saíram de casa, uniram-se, geraram filhos. Você vê hoje, as ideias e os conceitos não são somente dentro da perspectiva do mesmo sexo quanto a família, mas já há defesas, por exemplo, em países escandinavos, uma família ela pode ser constituída do homem com seu cachorro, ou da mulher com seu animal. Então você vai percebendo que os valores eles vão sendo desconstruídos. E uma coisa interessante a gente entender é que geralmente os que querem desconstruir os valores, querem desconstruir os valores dos outros, não os deles. Exatamente. Eles não desconstroem, porque a ideia, eles entendem a importância e a relevância da família. Mas o conceito, me parece, é uma volta ao Império Romano, onde parte da população, os escravos, eles estavam imiscuídos em todo tipo de libertinagem, enquanto o alto público, ou digamos assim... Os governantes, eles não tinham esse tipo de desconstrução. Então a gente vê isso, se torna muito mais fácil. Se você desconstrói a família, você tem como impetrar, introjetar, injetar conceitos que vão fazer com que a população seja massa de manobra. Isso. Eu não sei até que ponto nós já perdemos essa guerra cultural. A situação que a gente vive é uma situação muito complicada. A feminização, não estou tratando da feminização do ponto de vista sexual somente, ainda que seja uma realidade. Mas você, por exemplo, tem homens que se tornaram indivíduos que não tomam iniciativa. Né? Eles não têm iniciativa, eles são ausentes. Eu vou tratar isso no Paternidade e no Masculinidade em Crise, dessa ausência masculina, não somente da família, não somente das relações, mas da sociedade. A consequência disso são as piores possíveis. Então eu entendo de que isso não é uma coisa que aconteceu no pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo da Emília. Ele veio paulatinamente sendo desconstruído. Como nós nos colocamos nisso hoje? De que forma nós podemos lidar com isso? Primeiro, entendendo que a situação é grave. Segundo, é tentar, de alguma forma, reconstruir conceitos que foram destruídos nos nossos dias através do fundamento das Escrituras. Então nós precisamos voltar às Escrituras. O que a Bíblia diz sobre masculinidade? Ponto número 1. O que a Bíblia diz sobre ser homem? Ponto número 2. O que a Bíblia diz sobre feminilidade? O que a Bíblia diz sobre paternidade? Ela precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O problema é que nossas igrejas elas estão tão rasas, tão superficiais, bíblica e teologicamente, que
que o pessoal está deixando ou usando da Bíblia para que ela possa ser instrumento de satisfação pessoal, de prosperidade, digamos assim, ou mesmo um instrumento onde os coaches usam como técnicas para tentar, de alguma forma ou de alguma maneira, fazer com que o sujeito se sinta bem. O problema é que se você não mexer na estrutura, não reconstruir, segundo a luz das Escrituras, o papel de masculinidade, de paternidade, o papel de feminilidade e até mesmo o que significa família, a tendência é de que a gente experimente um caos na igreja mesmo. O que é muito complicado para o Ocidente. Então você vai ver que o Ocidente, os valores judaicos cristãos, eles estão paulatinamente sendo esmagados, destroçados. A consequência disso é uma sociedade esfacelada, é uma sociedade politicamente correta, né? E que não produz nenhum tipo de mudança. Princípios totalmente deturpados, né, pastor? Completamente. Completamente deturpados. Uhum. Verdade. E assim, o senhor hoje com todo esse trabalho que o senhor vem fazendo em todos os lugares que o senhor vai, o senhor conseguiu identificar em algum local, sei lá, alguma igreja, alguma comunidade assim, que houvesse um trabalho que já tivesse colhido algum fruto com relação a todos esses conceitos que o senhor tem trabalhado, cara, arduamente? Olha, essa redescoberta é muito nova, né? Esse entendimento da igreja envolver-se na construção de conceitos bíblicos na vida dos indivíduos é muito novo. Mas não é um descobrimento envolvendo poucas igrejas. Eu vejo que há um desejo enorme. Por exemplo, o que eu recebo de gente dizendo que os homens das suas comunidades locais estão estudando masculinidade em crise é um absurdo. Né? Então você vê que há um desejo de que os homens ocupem novamente os seus papéis. Então você vai perceber, por exemplo, eu estava falando no início sobre a questão da ausência de masculinidade e as crises, né? Falo na liturgia, é uma igreja que substituiu a palavra pela dança, é uma igreja que substituiu a palavra por questões muito mais relacionadas a aspectos da feminilidade do que mesmo a manter aquilo que deveria fazer. Por exemplo, uma igreja que perdeu a essência de masculinidade é uma igreja que tem a tendência de ser menos firme e forte da disciplina eclesiástica. Você vai perceber na educação de um filho, né, que geralmente as mães elas são muito mais compassivas e misericordiosas do que os pais quando precisam corrigir ou disciplinar os seus filhos. Né? É natural, Deus compôs a mulher dessa virtude, desse dom, como também compôs ou deu ao homem essa capacidade de ser mais forte. Eu não concordo com Freud em quase que nada, mas uma coisa que ele fala é verdade. Ele diz que o papel do homem, que o homem é a lei, né? Então você vai perceber que um homem que sabe cumprir o seu papel ou desenvolve o seu papel, né, somente do filho olhar para ele não é ter medo, mas ele tem limites, ele experimenta, ele vivencia limites. Quando você tem uma igreja em que os homens se ausentaram, porque eles se ausentaram da sociedade, ou porque eles deixaram-se feminizar, você tem uma igreja automaticamente mais tendenciosa a ser menos disciplinadora. Então, não estou querendo dizer, em hipótese alguma, de que nós precisamos ser uma igreja legalista, não é nesse pressuposto que eu estou dizendo, não. Sim. Mas a gente precisa ter equilíbrio de firmeza. Então, assim, eu respeito, por exemplo, as igrejas que defendem o ministério feminino de pastoras, mas eu não vejo fundamento nas escrituras para isso. E eu percebo que isso surge efetivamente no momento em que você tem ausência masculina. Isso. Você não tem homem. Né? Os homens eles vão se omitindo cada vez mais e você vai tendo problemas. Em algumas discussões recentes, né, que a gente tem falado exatamente nesse ponto que o senhor tocou, que às vezes homens sem iniciativa, né, isso tem sido muito comum, ao ponto de que as mulheres estão fazendo serviços domésticos, né, do homem. Então, tem uma lâmpada que queimou. Sim. O cara tá lá, não, depois eu troco. A mulher tá lá trocando. Então, naturalmente, essa negação do homem, né, mesmo que assim, internalizada, ela se amplifica, a mulher, alguém tem que caminhar com aquilo.
E dentro dessa questão de uma reconstrução, né, que a gente tem enfrentado, se percebe que, na verdade, a gente tem sido vítima de ataques, né? De palavras levantadas, e essas palavras elas são usadas nessa mudança, né? Nesse culturalismo, digamos assim, esse marxismo cultural, de lhe anular a partir de um processo de acusação. Então, por exemplo, o papel do homem como o homem da casa, né? O líder, etc., ele foi muito atacado pela palavra machismo. Sim. Então isso é um ato de machismo, você é machista, ao passo que, em paralelo a isso, é desenvolvido o direito da mulher, né, na forma de um movimento feminista, que há a sua divergência, né? Existem mulheres que têm a visão de que ela deve ter direitos, etc., mas que ela não está incluída dentro de um movimento feminista. A questão quando se trata do direito das mulheres, eu entendo que elas possuem os mesmos direitos dos homens, quanto cidadã, quanto o direito a salário igual, quanto à universidade. Enfim, não tem nenhuma questão em relação a isso. Nada. Só que Deus criou mulheres com papéis diferentes, né? E o movimento feminista, em suas ondas, ele visa efetivamente a desconstrução da família, né? Então você vai perceber desde do proto-feminismo até, né, esse feminismo de terceira, alguns já dizem de quarta onda, há um desejo claro de desconstrução do papel do homem, da reconstrução, ou construção, melhor dizendo, de uma visão enviesada a respeito do papel da mulher, que tem como objetivo final a destruição de conceitos que são basilares ao Ocidente. Isso. Tira esses conceitos do Ocidente que o Ocidente cai. Né? Tira esses conceitos do Ocidente que o Ocidente é derrubado. Então você vai ver mulheres como Beth Friedan, ou como Simone de Beauvoir, ou tantas outras que introjetaram conceitos, Judith Butler, que trouxe, que aprimorou aquilo que Simone de Beauvoir falava em relação, você não nasce mulher, você se faz mulher, o liberalismo comportamental, né? A desconstrução do papel da maternidade, a inversão de funções, né? Homens sendo muito mais delicados do que deveriam. Isso tem feito ou produzido ou proporcionado um caos na sociedade. Homens e mulheres são iguais. Homens não são melhores do que mulheres. E as mulheres não são melhores do que os homens. As Escrituras e a Bíblia nos ensinam isso. Mas tem papéis diferentes. Com certeza. Pastor, uma outra coisa também que é puxando um gancho do que o senhor falou, dessa inversão de papéis, e que cada vez que vamos dizer, uma autoridade, né, ela se empodera, ela entra no âmbito maior da sociedade, ela cria esse empoderamento cada vez mais, e ela se enche cada vez mais de empoderamento, e ela começa a difundir esse assunto de maneira que ela causa maior desconstrução. Tem casos de várias pessoas que a gente cruza na igreja ou mesmo no trabalho, em vários outros ambientes, onde, como o Igor falou, o homem ele começa a se omitir do papel, e aí entra uma autoridade dessa com um curso, com um treinamento, alguma coisa assim, e ela gera acaba gerando um empoderamento também naquela esposa desse homem que está ali se omitindo, e isso gera um problema terrível dentro de casa. Até separações chegam a acontecer. Eu considero que a omissão é um dos maiores problemas, né? Nós vivemos num tempo de filhos órfãos de pais vivos, né? E de esposas viúvas cujos maridos ainda estão vivos, dentro né? de casa, né? Estão dentro de casa, mas não conseguem desenvolver o papel a qual Deus lhes deu. Os fatores do marxismo cultural, como eu falei, né? A própria questão do feminismo, mas é um outro fato também, esses homens, boa parte deles não tiveram modelos, né? Eles não tiveram a quem se espelhar, em quem se espelhar. E automaticamente acabaram sendo moldados ou pela televisão ou pela mídia, e hoje têm sido moldados especificamente pela internet, né? Sim, fortemente.
O que a gente vê é a dificuldade de se perceber isso, né? Eu costumo dizer que é quando você vai ali naquele mar mais revolto, e você vai nadando, pisa no chão ali, nada um pouco e de repente tem aquela cava ali embaixo e você vê que está distante, o mar está ali puxando e aí você às vezes percebe tarde demais. E eu acho que tem sido um desafio, né, de mostrar aos homens isso e dar esperança a eles de mostrar que há mudança, que há possibilidade de mudança. E aí, pastor, dentro das suas experiências, né, existem situações que poderia, obviamente, sem citar nomes nem nada, mas de pessoas, de homens que se encontravam nessa situação, né, nesse contexto que a gente está se deparando, e que conseguiram, né, ter um resgate, ter uma reestruturação da sua vida, inclusive implicando a sua família. Não tenha dúvida. Porque a palavra de Deus ela é absolutamente viva e eficaz. Quando você retorna às Escrituras e traz ou faz da Escritura modelo, lâmpada, instrução, fio condutor, automaticamente ela por si só começa a produzir transformação na vida das pessoas. Então, a questão às vezes é que as pessoas tentam mudar o coração do pecador através de artimanhas ou ações que não necessariamente têm poder para fazê-lo. Então, o que nós precisamos fazer é voltar às Escrituras. E quando a gente vê as Escrituras sendo aplicadas, ela automaticamente ela começa a mudar o coração do sujeito, porque ela é a única capaz de produzir, por exemplo, arrependimento. Ela é capaz de fazer com que desculpa, o pessoal olhe para trás e veja seus erros, seus equívocos, seus transtornos e tente, à luz da palavra de Deus, regressar a um caminho de solidez e, obviamente, vai contribuir para a construção de uma vida saudável. É isso mesmo. A gente temos tido, né, muitas experiências de vidas realmente transformadas e que é aquela história, há chance, há salvação, né? Busque ao Senhor, né? Então busque, vamos nos ajudar mutuamente, as trocas de experiências elas são importantes. O homem, na verdade, ele é um ser muito fechado, né? Ele aprendeu a ser fechado, né? Tentar resolver aquilo ali de forma internalizada. Mais difícil de se deixar cuidar, né? O homem, muito mais difícil. Muito mais. E aí ele é mais autossuficiente, né? Ele não gosta de expor suas fraquezas. Claro, há suas exceções. Mas você vai perceber que quando há uma crise no casamento, quem procura ajuda geralmente é a mulher. É a mulher. E o que a gente tem vivido assim nessa rede é uma mudança nessa situação. A gente tem visto homens procurando realmente ajuda por eles. Agora, inicialmente, muitas vezes empurrado pelas esposas, pelas mães, pelas esposas. A gente faz uns eventos de retiros, né? E tem muito homem que chega lá Minha mulher que me inscreveu, passou a semana inteira falando, me inscreveu e eu tô aqui. Já teve vez a mulher vir e o cara querendo ir embora, ela, não, você vai ficar. E o que a gente tem observado, esses caras dando testemunho ao final. Ao final de 2 dias e meio, 3 meses, esses homens dando testemunho. E você vê os casos exitosos, infelizmente alguns casos que não, mas e aí fica, né, essa reflexão como uma rede de homens, né, dentro das igrejas, ela tem sido importante para restaurar lares, restaurar famílias, relacionamentos. Eu digo o seguinte, a igreja ela precisa parar de tentar responder perguntas que não estão sendo feitas. Há uma crise existencial no mundo, há uma crise de valores, de papéis, né? Há uma questão de interpretação das funções tanto de homens quanto mulheres numa sociedade que abraçou o relativismo e aí, por conseguinte, se ela abraça o relativismo, já não há conceitos para ela absolutos e a igreja ela precisa responder. Então, como é que ela vai responder? Ela entrando nas demandas de uma sociedade, principalmente ocidental, absorta em relativismo e trazendo conceitos absolutos. Então, o que a palavra de Deus diz? Né? Nós não somos guiados
pelas percepções filosóficas deste mundo, e nem tampouco por uma visão antropológica de indivíduos que não conhecem as Escrituras, mas sim nós somos guiados exclusivamente por aquilo que as Escrituras dizem, por exemplo, a respeito da humanidade, da natureza humana, da natureza do homem, mostrando efetivamente sua necessidade de arrependimento, de perdão de pecados, de salvação, de regeneração, de transformação, de mudança comportamental. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser a fonte para que a gente tente, pelo menos, mudar a cabeça de alguns daqueles que conosco se relacionam. Pronto, porque a única verdade absoluta é a palavra, né? Uhum. Então, como o senhor falou anteriormente, sobre a questão da igreja ela não ficar rasa, ela poder ter ali um choque de realidade maior com os homens, né, através da correção da palavra, né? Então foi basicamente isso que eu entendi. Porque a palavra por si só ela é como um leão, né? Solte o leão e ele destroça tudo. Então o problema às vezes é que nós abandonamos as Escrituras, né? Ou nós usamos das Escrituras para tentar de alguma forma injetar no coração da pessoa uma percepção equivocada da vida. E aí o sujeito acha que Deus é somente um gênio da lâmpada mágica que existe somente para satisfazer suas necessidades, quando Deus, na verdade, deveria ser o nosso Senhor. E como Senhor, Ele tem toda a autoridade para mudar o nosso estilo de vida, nossa forma de enxergar, nossa cosmovisão, e fazer com que a gente espelhe nessa sociedade a beleza do Evangelho. A maior ferramenta de transformação do ser humano é o Evangelho, não tem a menor dúvida, né, disso. E uma outra questão, pastor, também, sobre a situação do homem, ele aceitar essa correção. A gente já teve algumas situações onde o homem ele é confrontado com a palavra e ele normalmente não aceita aquilo, né? Porque ele acha que ele está errado, ou então ele está ali maquiando alguma situação, né? Então, por essa e por outras, é que deve-se cada vez mais ir pela correção da palavra, sendo adentrada nesse importante, porque a exposição das Escrituras não é moralismo. Não é Exato. Cuidado boquinha do que fala, cuidado olhinho do que vê. É uma canção antiga. O Salvador está olhando do céu para você. É uma canção que se cantava há cerca de 50 anos atrás nas escolas dominicais. E aí o professor falou, cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho. O Salvador do céu está olhando para você. Olha, você está lascado, né? E eu tinha uma visão horrível dessa música, porque eu imaginava um velhinho de barba branca, de cara carrancuda, vestido com a camisa do Flamengo. Nada que preste, né? Falando mal do meu time aqui, ó. Nada que preste. Não, eu posso falar hoje porque o Fluminense é o melhor time do Brasil, né? Ele tá com moral para falar isso. Enfim, não toque, não faça, mas é deixar a palavra de Deus agir. Ela agindo, ela produz no coração do sujeito essa transformação gradual e ao mesmo tempo eficaz. Pastor, sobre seus livros, né? O senhor falou que ele fez essa trilogia. Então, ela inicialmente já foi pensada, planejada como uma trilogia, esses 3 temas? Não. Eu escrevi o Masculinidade em Crise. Ele foi publicado em 2020, no início da pandemia, né? E aí, depois de um tempo, eu achei que precisava focar um pouco mais, porque o tema de masculinidade eu foquei muito no que significa ser homem, né, nos mandatos que os homens precisam cumprir. Foquei num capítulo que eu chamo de envelhecência, né, que são homens que chegam na meia-idade e querem se comportar novamente como adolescentes. Enfim, mas eu senti que eu precisava escrever sobre paternidade e a forma dos homens lidarem com os seus filhos, né? E aí veio o Paternidade em Crise. Quando eu escrevi o Paternidade em Crise, eu já estava aí sim com a ideia do Feminilidade em Crise. Então foi 2020, Masculinidade em Crise, 2021 ele foi o Paternidade e 2022 lançado no final do ano passado, o Feminilidade em Crise, que é uma coisa impressionante o sucesso dele, porque a primeira tiragem acabou em instantes.
Então a gente já está na segunda tiragem. Até porque as mulheres leem mais, né? Infelizmente, foi o que você falou, os homens eles têm essa... eu estava uma vez numa conferência, e aí a esposa ia dar o Masculinidade em Crise. Qual é, mulher? Tá achando que eu estou em crise? Acho que eu estou precisando porque disso? ele acha que está focando alguma coisa na perspectiva da sexualidade dele. E é muito mais amplo do que isso, né? Eu não vou tratar no livro em aspecto nenhum relacionado a sexo. Eu vou tratar de outros aspectos, assim também como eu não trato na paternidade nem na feminilidade, né? Então, quando eu lancei o Feminilidade em Crise, é uma coisa impressionante, as mulheres querem, elas estão dispostas a ouvir, dispostas a ler. É engraçado, as estatísticas dizem, eu falo isso no livro Reforma Agora, que 50,66% dos pastores leram a Bíblia toda, quiçá os crentes. Se você tem 50,66% de pastor que leu a Bíblia, você acha que os caras vão ler livros? Então, um dos papéis que a gente precisa incutir na cabeça do pessoal é a leitura, porque a leitura transforma, né? Ela confronta o indivíduo, ela confronta a pessoa, né? Então, uma coisa que eu aconselho os que estão nos ouvindo é fazer clubes de leitura, usar de livros, ler livros, deixar com que a discussão em cima de determinados temas possam, de certa forma, contribuir. Você estava falando sobre desenho, acho que foi desenho, né? Em cada livro você vai encontrar ao final dele uma série de filmes que eu estou indicando relacionados ao tema. Então, por exemplo, tem filmes no masculinidade que eu vou focar sobre masculinidade, na paternidade também, no paternidade também e no feminilidade também, né? Então a gente precisa, por quê? Porque nós somos moldados culturalmente por aquilo que a gente vê. Isso. Né? Então a gente precisa usar de lidar com a cultura, trazendo da cultura princípios saudáveis para o nosso meio e à luz da palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus molde as nossas vidas. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa incentivar o pessoal é ler, né? Se não lê, se não estuda, não adianta, né? Não tem como, não tem possibilidade, porque Deus ele vai usar a sua palavra e vai usar livros para que possa mudar as nossas vidas. É verdade. E vem outras perspectivas, né, pastor? Vem as perspectivas de pessoas que estudaram todo aquele... todo o entendimento bíblico para poder colocar suas visões. Às vezes a visão do pastor Renato Vargens é uma visão que ela vai me alcançar com um pouco mais de efetividade do que a visão de um outro pastor. Sim. Então acho que eu sempre defendi muito, essa é uma opinião muito minha, eu sempre defendi muito essa questão de leituras auxiliares, né? Vamos chamar assim. Sim. Leituras complementares Sim. que vão nos ajudar a poder ter um maior entendimento, né? Não tenha dúvida, elas são importantíssimas, né? Agora, cabe muito também, a igreja é o que o pastor é. Se o pastor da igreja ele for uma pessoa comprometida com o ensino bíblico, com leitura bíblica, com o entendimento de que precisa crescer no conhecimento do Senhor, a igreja vai ser assim também. Agora, se o cara... Uma vez eu ouvi um pastor, ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, pastor, tem 5 anos que eu não leio um livro sequer. Eu falei, irmão, sério isso? Ele falou assim, sério, não gosto de ler não. Eu fico imaginando, né, o que a igreja desse pastor recebe dominicalmente do púlpito. É claro que a gente não vai pregar o livro, mas é uma leitura auxiliar que nos ajuda a entender, às vezes, aquilo que as escrituras estão expondo. Conteúdo, né? Exatamente. Esse ponto da dificuldade que a gente observa, né, de ver principalmente os homens ler, né, ter esse hábito da leitura, você vê muito nas gerações mais novas, né? Então você vê aí crianças, jovens, adolescentes que não têm o hábito de ler e aí têm se dominados pelas influências da internet, que é uma geração do tudo muito rápido. E agora com a inteligência artificial a coisa complica mais ainda, né? Isso. Porque você chega para a inteligência de fale sobre isso, e ela vai e fala, e aí o sujeito... Eu fico pensando nos professores, sabe? Que dificuldade que eles vão ter. Porque o cara pega um assunto, ele
pede a inteligência artificial para dissertar sobre o assunto, ele disserta, ele muda uma coisinha ou outra e manda como aquilo dali, pronto. Exato. Como E se fosse o conteúdo o dele. texto que ela produz, ela já é isento de plágio, né? Se você for fazer o check de plágio, né? Então eu sou acadêmico e é o desafio hoje. É interessante tocar nesse assunto porque vem nessa superficialidade. Meu filho de 15 anos, ele estava, olha papai, eu estou pegando aqui umas ideias para empreender, etc. Você sabe que eu gosto de quero seguir nessa área. Eu disse, sim, vamos lá, o que é que você fez? Ele, usei o chat GPT, pedi a ele potenciais nomes e propostas de logomarca, tudinho. Olha, ele já me dá tudo pronto. Eu disse, eita filho, eu disse, né? Muito massa. Agora, deixa o papai lhe dizer uma coisa. Você não faz ideia de o quanto você está deixando de aprender. Embora você esteja sendo inteligente de usar isso. Você está sendo inteligente, você está pegando isso e entendendo como sendo oportuno para você dinamizar algumas coisas. Mas você sabia que se você fosse fazer uma busca e você entrasse em um site e você identificasse uma coisa, você ia ler tantas outras coisas que iam expandir sua ideia e visões para outros lugares. Então, essa facilidade, o propósito dela é nos emburrecer também. A gente ficar cada vez, quanto mais vamos ficar dependente dessas facilidades, mais ele vai se afastando. E o emburrecimento, ele te transforma numa pessoa acrítica. Exato. Né? Porque você acaba aceitando tudo aquilo que lhe é dito. Você não questiona, né? Você não lança os porquês, né? Então, a gente vive numa sociedade que caminha para isso. Né? E que largos passos. E que é muito perigoso. E eu até conversava com ele, né, que eu digo, olha, conversando com um amigo, né, que foi um ex-aluno meu, que ele é uma pessoa muito ligada a essa área de inteligência artificial, né? Uma pessoa ali que eu costumo dizer que ele é um gênio, né? Deus deu um dom a ele de intelecto. E eu conversando com ele sobre essa mudança, né? Essa revolução que a gente está tendo com o advindo desse boom da inteligência artificial. E que alguns segmentos dessa área, inclusive o cara que se especializou em determinada linha ali de programação, etc., ele hoje está sendo derrubado, né, em determinadas áreas por essa facilidade. E eu dizendo, quais as perspectivas nessa área? Aí uma coisa que ele falou, e eu trouxe isso para meu filho, eu disse, olha, ele está certo, estude. Estude porque o seu desenvolvimento analítico e de crítica, a inteligência ela não vai ter. Então, a profissão do futuro dentro dessa coisa, né, tão louca aí que tem ocorrido, é que quanto mais você conhecer e tiver capacidade crítica, maior destaque você vai ter no mercado profissionalmente. Qualquer atividade. E imagina isso na vida espiritual, né? Se você não lê, se você não lê a palavra, né? Se você não desenvolve esse hábito, que aí entra um pouco na questão do Paternidade em Crise, que eu imagino, eu não li, né? Mas realmente é o próximo livro que eu vou comprar, né? E eu acho que o filho adolescente, né? O outro filho ali com 10 anos chegando, é mais do que oportuno. De como você criar esse hábito dentro da sua casa, de ensinar seus filhos a lerem, a sentirem prazer. Né? Lá em casa, o momento que eu leio a palavra com os meninos é sempre à noite antes de dormir. Até relatava o pastor um período que eu passei ausente em Recife, né? O quanto isso até eles sentiram. Tem que ser uma coisa que você ensine que há prazer e que depois, além disso, eles façam. Às vezes tem dias que eu estou muito cansado assim, minha esposa, não vou conseguir subir para ficar com os meninos, e eu digo, eu acho que hoje eu não vou. Aí chego, papai, você não vai vir ler a palavra e orar, não? Aí, meu amigo, aí fica complicado. Aí, assim, você pode estar esgotado e disse, eu vou porque isso é importante. É o momento. E, obviamente, a gente erra em muitas coisas, mas você criar essa disciplina da leitura, né, e principalmente da leitura da palavra, é importante. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né, assim, o que esperar do livro Paternidade em Crise. Fiquei curioso. O Paternidade em Crise, ele vai confrontar o homem no seu atributo e na sua responsabilidade de ser pai, né?
E ele vai trazer para o homem o entendimento de que há necessidade de ele desenvolver uma relação muito mais próxima com Deus. Então eu vou tratar também nesse livro de alguns aspectos bem teológicos que ajudam a gente a compreender o papel de pai. Então eu vou abordar sobre a paternidade, vou tratar especificamente disso do ponto de vista das Escrituras, né? E vou usar o modelo de Jesus de discipulado com os discípulos, implementando com os filhos. O retorno que a gente tem tido do Paternidade em Crise é muito grande. É muito grande. Então a gente entende e compreende, né, de que verdades que outrora eram claras, elas foram esquecidas. E daí a necessidade da gente voltar novamente a trabalhar e abordar aspectos da paternidade. É um livro extremamente agradável, ele segue na mesma linha do Masculinidade em Crise, um pouco maior, né? Por isso que eu falo que ele é a continuação do Masculinidade em Crise. E eu entendo que ele complementa esse primeiro e ajuda homens a tanto serem maridos, do ponto de vista cristão, como também pais. E os ajuda a construírem relacionamentos saudáveis. Coisa maravilhosa, porque assim, o que eu percebendo aqui, que essa trilogia, né, como o senhor colocou no começo, ela basicamente ela vem trazendo ideias práticas, obviamente que dentro da palavra, para que haja essa retomada, né, essa reconstrução dos papéis, tanto do homem quanto da mulher. Sim. Então isso realmente é uma coisa que engrandece muito. E eu sugiro, pessoal, né? Pessoal, onde eu consigo comprar esses livros, né? Masculinidade em Crise da Editora Fiel, no site da Editora Fiel, algumas livrarias também você encontra. Na Amazon também você vai encontrar. Sim. O Paternidade e o Feminilidade é da Editora Trintas, site da Trintas, algumas livrarias também, e também pela Amazon. Então, esse material você adquire lá. Vamos na descrição do vídeo, né, do podcast, a gente coloca essas informações. E assim, a gente está, né, chegando perto do final, né, mas assim... Estou muito curioso também por esse outro livro que o senhor falou, que é Pais Fracassados. Pais né? Fracassados. Então, também uns highlights aí sobre... Na verdade, Pais Fracassados é um livro em que eu vou abordar pais como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros personagens das Escrituras e mostrar os seus erros quanto à paternidade. Então você vai perceber que o fato de um sujeito ter sido um grande homem de Deus não fez dele um pai pleno. Ele cometeu falhas e cometeu pecados. Por exemplo, quando você olha para Eli, né? Ele teve problemas sérios em relação aos seus filhos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai, né? Um péssimo marido. Então a gente vai tratar destes e de outros personagens, ver os seus fracassos e aplicar na nossa realidade. E ajudar aqueles que vivem nesse tempo à luz dos erros desses personagens, porque a Bíblia é fantástica, né? Ela não mostra somente as virtudes dos homens, mas ela mostra seus fracassos, né? Sombras e luzes, né? Altos e baixos, né? E a gente vai usar disso para que as pessoas possam refletir e tentar, pela graça de Deus, não cometerem os mesmos erros. E eu vou esticar um pouquinho, né? E, pastor, dentro desse seu compêndio, né, de livros, né, de experiências, tem um plano para algum livro voltado a um público mais masculino, mais jovem, né, para adolescentes? Eu vejo gente dentro da sua literatura, né, de sua experiência, a gente vê muito artifício para os pais e como a gente abordar essa turma mais nova. Eu escrevi um livro que acabou, esgotou, né, muito rapidamente, que foi o Namoro.com, né, voltado para adolescente, né. Legal. Então eu trato especificamente de pressupostos, a gente quer reeditar esse livro, de pressupostos ligados ao mundo dos adolescentes,
principalmente nessa área do namoro. Então, é uma coisa que eu pretendo trabalhar. Me sugeriram também escrever o Juventude em Crise, né? Mas eu achei que já cheguei aonde deveria. Eu acho que a proposta da trilogia foi... o objetivo foi alcançado, né? Mas é de fato uma necessidade. Talvez eu possa escrever alguma coisa mais para frente em relação aos jovens. Mas eu acho que o foco precisa estar nos pais, sabe? Porque não tem como você mudar a sociedade. Por exemplo, lá na nossa igreja, eu tô dizendo para o pessoal lá que o bebedouro, o pessoal está bebendo água daquele bebedouro, tá todo mundo, as mulheres casadas estão todas engravidando, né? Beba água que você engravida. Então, e assim, é uma enxurrada de bebê assim, né? Dos casais assim, né? E eu tô vendo uma coisa muito legal, né? Então eu tô vendo, antes mesmo desses bebês nascerem, os homens, os pais, as mães estudando sobre maternidade e paternidade. Então isso é esperançoso, porque você dá a eles oportunidades que a gente não teve. Eu errei muito, né? Eu tenho certeza que vocês também, como pais, erraram, né? A proposta não é você falar, ensinar o caminho da perfeição, porque isso é inexequível, é inviável, né? Mas é tentar mostrar, às vezes, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas, né, a possibilidade de que aquela pessoa não cometa os mesmos erros que a gente cometeu. Aprenda com os meus erros, né? Para não os cometa. Exatamente. Muito bom, pastor, muito bom. Acho que a gente está chegando ao fim aqui desse podcast extremamente rico, né? E assim, vai ser uma satisfação ler mais... expectativa do evento daqui a pouco, né? Teremos dessa ligado. Introdução aqui, meu amigo. A gente tem a participação do pastor Renato em um evento da Rede Guardiões, né? E assim, muito rico passear por esses seus escritos. Muito obrigado. Certamente será muito prazeroso, né? A leitura do Masculinidade em Crise, né? Muito fluida, né? Aquele livro que você quer continuar Agora, lendo. eu costumo dizer também para os homens o seguinte, cara. Leia sobre a feminilidade em crise também, porque é necessário você conhecer a percepção feminina. Exatamente. Conhecer o outro lado. É engraçado se eu falar isso, que eu estava lendo aquele livro Corações Selvagens, né? Muito bom, um livro muito provocador. E aí eu lendo, minha esposa, eu quero ler esse livro. Aí eu digo, você vai ler esse livro? Ela, vou. Ela se apaixonou pelo livro e imediatamente comprou a versão para as mulheres. Então, o Masculinidade em Crise, né, ele geralmente é comprado pelas mulheres, olha que coisa, não na sua totalidade, mas as mulheres compram, elas leem e elas querem que os maridos leem. Porque o cara, eu em crise, ele pensa logo o seguinte, não, eu sou o cara, né? Mas não é disso que trata. Quem está em crise é ela, vou comprar. Exatamente. Excelente. Pastor Renato Vagens, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu. Sensacional. Agradeço a Wanda aí pela parceria também. E você que está tendo a oportunidade de estar assistindo esse podcast, espero que Deus esteja realmente impactando, né, lhe estimulando, lhe provocando, né, em relação a como sua vida pode ter transformações mediante o mergulhar na palavra, como sua família pode ser transformada. Pesquise esses livros, né, tente ler também, continue conosco acompanhando, né, o nosso podcast, o podcast da Rede Guardiões da Igreja Cidade Viva. Mais uma vez, obrigado ao pastor Renato Vagens. Um prazer. E a gente se vê nos próximos capítulos, aí, nos próximos episódios.